O novo plano diretor da cidade foi finalmente aprovado. Grace Ezemel está chegando e tem os detalhes para a gente. O pessoal estava meio apreensivo, né, Grace? Mas agora, então, deu certo. Bom dia, bom trabalho. Oi, Caleb, obrigada. Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Pois é, a gente sabe que a discussão desse novo plano diretor gerou muitas discussões aqui na cidade, afinal é um plano muito importante que traz aí as diretrizes sobre o planejamento, né? Todas as questões de ampliação do planejamento da cidade. Então ontem teve a segunda votação desse projeto, que passou em segunda votação por unanimidade. E eu trouxe aqui alguns pontos principais sobre esse projeto. Então, conversei agora há pouco, inclusive, com o presidente da Câmara, o vereador Marcelo Werner, para esclarecer alguns pontos que eram considerados polêmicos desse projeto. O primeiro deles, então, que é importante a gente destacar, é que 2 parágrafos foram suprimidos por conta de uma inconsistência jurídica. O que acontece? Segundo esse projeto que veio do Executivo, ele é de autoria do Executivo Municipal, previa que em uma margem de menos de 100 metros das margens do rio, numa área de menos de 100 metros das margens do rio, poderiam ser construídos, por exemplo, avenidas. Mas isso geraria uma inconsistência jurídica, por isso essa parte foi suprimida, não vai mais acontecer, até porque essas áreas são de preservação ambiental, então essa parte foi suprimida do projeto. Outra discussão que estava gerando polêmica em relação ao bairro de Cabeçudas, por lá, em relação às pavimentações dos prédios, né? Com essa nova lei, os prédios, inclusive, diminuíram de andares lá na praia de Cabeçudas. Em relação à Beira Rio também, que era um ponto bem polêmico, ficou do jeito que está, ou seja, 7 andares podem ser construídos ali na Beira Rio se o térreo for comercial. Se o térreo não for comercial, aproximadamente 5 andares. Isso porque foi feita, foi feita a metragem certinha, então transformando em andares dá mais ou menos isso. Em relação à Praia Brava também, que gerou muita discussão, o que aconteceu? Lá na Praia Brava ficou definido que é o cone do sombreamento, um estudo que foi feito que vai delimitar. Isso já tinha sido acordado há algum tempo atrás em um termo de ajuste de conduta, que delimitava o quê? Onde esse cone ele vai mudando conforme as horas do dia. Então esse acordo dizia o quê? Que até as 4 horas da tarde ele garante que não tem sombreamento da Praia Brava em relação à altura dos prédios. Esse termo, então, ele foi colocado no texto da lei original, então justamente para os moradores ficarem mais tranquilos, então segue valendo esse cone do sombreamento, tá? Esse plano, ele tinha que ser aprovado, né, porque já era para ter sido lá no ano de 2016, então havia essa necessidade de aprovação do plano. Os vereadores fizeram 40 emendas ao texto que veio da prefeitura. Dessas 40 emendas, 27 foram aprovadas. Agora, também foram feitas 2 audiências públicas para ouvir a comunidade. Então agora esse texto segue para a sanção do prefeito aqui da cidade. E aí ele pode vetar algum artigo, nesse caso volta para a Câmara, mas a tendência é que continue do jeito que está e que seja publicado no Diário Oficial da União e aí sim ele começa a valer. Outra mudança em relação à expansão da área urbana do município, as áreas rurais agora também permitirão a construção de condomínios, então uma série de questões, né, que foram abordadas aí nesse plano, também focando na arborização da cidade. Uma informação até que eu não sabia, bem relevante, é que todas as casas, né, as edificações que foram construídas a partir de agora e que tenham 2 pavimentos, deverão construir árvores na calçada, entre 8 a 9 metros na calçada tem que ser plantada uma árvore, é claro, né, se a situação, né, permitir, assim, toda a questão das calçadas, mas também um projeto pensado na arborização da cidade e também foi criado um conselho para o Porto de Itajaí. Esses foram os pontos principais, Caleb, que eu selecionei, mas é claro que esse projeto ele é gigantesco, né? A gente trouxe aqui o que gerava mais polêmica aos moradores de Itajaí. Interessante, Grace, bem especificado. O que me chama a atenção é a questão de abertura de condomínios em áreas da zona rural de Itajaí, que compreende mais de 80% do município hoje. A cidade tem muito ainda a adensar, a crescer, para saber se são áreas inundáveis, se não são, se são locais que demandam também da colocação de material como barro, macadame para fazer elevação do terreno e se isso não vai prejudicar o bairro vizinho, né? São pontos que são polêmicos, que devem, claro, ser avaliados pelo cidadão das localidades onde moram, mas agora, depois de aprovado, vai para a mão do prefeito Volney Morastoni. E a questão da árvore a ser plantada, né, ali, edificação acima de 2 pavimentos ou a partir de,
plantar uma árvore, tem que ter o espaçamento também para o piso podotátil, para cegos poderem utilizar, espaço para cadeirantes, que já vem dentro de uma nova padronização. Consequentemente, a pergunta é, vai aumentar o recuo do terreno para que isso seja propiciado? Então, é interessante você trazer aqui esses pontos polêmicos e importantes para a nossa comunidade. Eu já venho com mais dúvidas, mais perguntas sobre esse plano que demorou, mas agora tem andamento. Obrigado, Grace. Daqui a pouco ela está de volta na tela do Balanço Geral para você.